Você já se perguntou por que alguns parecem mover montanhas, enquanto outros mal conseguem sair do lugar? Por que certos indivíduos transformam completamente suas vidas em poucos meses, enquanto a maioria rasteja em círculos, refém das mesmas rotinas estéreis? Há um fio invisível conectando os que ascendem, algo tão sutil que passa despercebido aos olhos comuns, mas tão poderoso que, uma vez ativado, faz o impossível se curvar. A pergunta que precisa ecoar dentro de você agora é: e se este hábito for a chave mestra que vem faltando na engrenagem da sua vida? A verdade, nua, crua e brutalmente simples, é que você foi condicionado a crer que mudança exige anos, sorte ou circunstâncias externas. Mentira. O tempo é uma ilusão maleável nas mãos de quem compreende as leis invisíveis que regem a mente humana. Napoleon Hill sussurraria em seu ouvido agora, se pudesse: o que você busca com desespero está a um pensamento de distância. Mas esse pensamento precisa ser alimentado por um hábito que poucos conhecem. E menos ainda, ousam praticar. E não é o que você pensa, mas cuidado. O hábito que transforma não começa com uma ação. Ele nasce no silêncio, no atrito interno entre quem você é e quem você se recusa a continuar sendo. Ele se instala como um ritual secreto, quase invisível aos olhos de quem apenas vive. Há algo ancestral nisso, como se tocasse uma frequência esquecida na memória da sua alma. E talvez, só talvez, tudo o que você experimentou até agora, as quedas, os atrasos, os ciclos repetidos, tenha sido apenas o ensaio sombrio que precede o despertar. Você sente isso, não sente? Esse desconforto que se agita enquanto cada palavra se desenrola? Não é coincidência. Algo dentro de você já começou a se mover, mesmo que sua mente racional lute para entender. Esse vídeo não vai te ensinar. Ele vai te lembrar. E quando você lembrar, não haverá volta. O que está prestes a ser revelado não é apenas um hábito. É um código. Um mapa cifrado para reescrever seu destino em 90 dias. Mas apenas para aqueles que ousarem decifrar cada sinal até o último segundo. Então, pare, respire e escute com atenção. Porque em algum momento deste vídeo, uma frase específica, talvez imperceptível aos distraídos, carregará o estalo. O ponto de ignição. Mas se você piscar, se você pular uma vírgula sequer, pode perder a peça mais importante desse quebra-cabeça. E o universo não costuma repetir sinais. O que separa um homem ordinário de um homem extraordinário não é o talento, nem o destino, mas o que ele decide fazer quando ninguém o está observando. Há um instante, quase imperceptível, em que o corpo hesita e a mente cochicha antigas desculpas. Nesse espaço microscópico entre a intenção e o hábito, vidas inteiras são perdidas ou transformadas. É aí que tudo começa. Não no grito, mas no sussurro. Não na força, mas na decisão silenciosa de quebrar um ciclo que já dura séculos dentro de si. Quantas vezes você acordou com promessas e adormeceu com frustrações? O tempo não está fugindo de você. É você que talvez ainda não aprendeu a persegui-lo com a fome certa. Existe um hábito que pode virar a chave de 90 dias apagados para 90 dias iluminados. Mas você precisa morrer para a versão que insiste em sobreviver dentro do seu espelho. Está disposto a perder a pele antiga? Quando falo de hábito, não me refiro à rotina. Não estou falando de acordar cedo ou tomar banhos frios. Estou falando de algo mais fundo. Estou falando de um pacto com sua própria mente. Um gesto sagrado de romper o que foi herdado do medo coletivo. A maioria vive como herdeiros de uma programação invisível. Repetir, sobreviver, resistir. Mas há os que quebram essa linha. Há os que enxergam além do véu da mesmice e decidem recriar a si mesmos em silêncio, como escultores cegos esculpindo um novo rosto na pedra da própria história. Esse hábito, que poucos ousam tocar, não é ensinado nas escolas, nem recomendado pelos algoritmos. Ele nasce de uma rebelião íntima, de um cansaço profundo de viver pela metade. E só
Começa quando você reconhece que está inteiro demais no mundo e quase ausente de si. O desconforto é a primeira senha. A dor silenciosa de repetir os mesmos dias com expectativas diferentes é o primeiro portal. Quando você começa a observar os padrões que dirigem em piloto automático, a realidade treme. E nessa rachadura, algo novo deseja emergir. Mas o novo não nasce do conforto, ele sangra. É preciso olhar para dentro com a coragem de quem encara um animal selvagem, sem controle, sem garantias, apenas presença total. Esse hábito que transforma vidas não exige força, exige verdade. E a verdade tem um custo. Ela rasga, ela expõe. Ela exige que você se torne transparente para si mesmo. E aí, meu caro, não há mais onde se esconder. Porque quando você começa a praticar esse hábito, não está apenas mudando uma ação, está realinhando a sua identidade com algo que você sempre soube que era, mas teve medo de encarnar. Todos nós fomos programados para evitar a dor. Mas o que ninguém te contou é que evitar a dor gera uma dor muito maior. A dor da não realização. O hábito que tem o poder de te reconstruir é justamente aquele que te obriga a encarar os fantasmas que você esconde nos porões da rotina. E eles não são tão assustadores quanto parecem. Eles só estão esperando que você os veja com outros olhos. Os olhos de quem não quer mais vencer, mas despertar. O velho eu tentará negociar. Vai usar argumentos racionais, lembranças manipuladas, distrações luxuosas. Ele vai tentar convencer você de que pode adiar mais um pouco. Mas a alma sabe. Ela sabe que o tempo da mudança não chega com datas no calendário. Ele chega quando o desconforto se torna insuportável e a ilusão ridícula. É nesse ponto que o hábito se instala, como uma semente que não pede permissão para crescer, apenas rompe. Há algo de sagrado no ato de repetir com intenção. Um gesto simples, feito todos os dias com consciência, tem o poder de reprogramar uma mente inteira. E uma mente reprogramada muda destinos. Não importa onde você está agora. O hábito que transforma não pergunta por circunstâncias, ele pergunta por compromisso. Imagine por um instante que, ao repetir este hábito por 90 dias, você possa reescrever a forma como seu cérebro responde à vida. Que cada repetição não seja uma rotina, mas uma invocação. Que cada dia não seja contado em horas, mas em transições silenciosas de um velho mundo para um novo. A mente resiste, o corpo reclama, os velhos eus gritam, mas aquele que persiste, atravessa. E do outro lado, algo que não pode ser descrito espera por você. Algo que tem mais a ver com essência do que com recompensa. Quantas vezes você precisou perder tudo para perceber o que realmente importava? Há hábitos que nos afastam e há hábitos que nos devolvem. Este é um hábito que resgata. Não um resgate superficial, de performance ou aparência, mas um resgate íntimo, de voltar a habitar o próprio corpo como templo, a própria mente como aliada, o próprio tempo como território sagrado. Durante esses 90 dias, a vida não vai facilitar. Pelo contrário, ela vai testar. Ela vai jogar tentações, sabotagens, falsas saídas, e cada uma delas será uma chance de reafirmar quem você está se tornando. Não espere aplausos. Não espere resultados rápidos. Espere resistência, espere quedas e, principalmente, espere por uma voz interna, que antes era fraca, começar a soar mais clara. Essa voz não é nova. Ela sempre foi sua, mas só agora você estará disposto a ouvi-la. O processo de transformação não é linear. Há dias em que o céu parece mais próximo, e há noites em que tudo escurece de novo. Mas essa oscilação faz parte. Ela não é sinal de fracasso, mas de crescimento real. O hábito que te transforma é aquele que continua mesmo quando você não sente mais vontade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece que nada mudou. Porque ele não transforma o mundo primeiro, ele te transforma. E um ser transformado inevitavelmente muda o mundo à sua volta.
O segredo talvez não esteja em fazer mais, mas em fazer o certo todos os dias com a alma inteira, até que esse gesto se torne carne, memória, identidade, e aquilo que antes era esforço se torne respiração. E então, no 90º dia, que não é o fim, mas a aurora, você vai olhar para trás e mal reconhecer a sombra que te seguia. Vai perceber que não se tratava apenas de um hábito, mas de uma travessia. Que cada passo foi um rito de passagem, cada resistência, uma provação, cada renúncia uma oferta ao seu próprio altar. E vai entender, com um silêncio que arrepia, que não foi o tempo que te mudou. Foi o que você decidiu fazer com ele. Este hábito não é uma fórmula, é um chamado. E os chamados não são respondidos com lógica, são respondidos com coragem. Está pronto? E agora que tudo foi dito, ou quase tudo, talvez reste apenas o som do próprio coração como resposta, porque certas verdades não são compreendidas, são lembradas. E se algo em você silenciou enquanto ouvia, não foi por acaso, foi porque no fundo sua alma reconheceu o chamado. Como quem reencontra uma trilha esquecida em meio ao mato alto da pressa cotidiana, você sentiu. Sentiu que havia algo ali, não nas palavras, mas no intervalo entre elas. E esse intervalo é o espaço onde o novo começa. Nada mudou fora. As ruas ainda são as mesmas. Os compromissos ainda esperam. O mundo lá fora continuará girando como sempre girou. Mas dentro, algo foi remexido. Como se uma pequena rachadura tivesse surgido na parede que você construiu entre quem é e quem poderia ser. E talvez você ainda tente ignorar. Talvez tente racionalizar, se distrair, seguir como antes. Mas há coisas que, uma vez sentidas, não podem mais ser dessentidas. Há feridas que não doem, apenas revelam. O hábito não era o destino, mas a travessia. A estrada invisível entre o ontem que te prende e o amanhã que te espera. E agora você sabe, não intelectualmente, mas no corpo, na pele, na memória silenciosa dos seus medos. Você sabe que há um ritmo novo batendo dentro de você. Uma música que não vem de fora, mas que exige dança. E só dança quem se entrega. Não importa como foram os últimos dias, os últimos anos. O que importa é o que você escolhe fazer com este instante. Se você chegou até aqui, não foi apenas por curiosidade. Algo maior te trouxe. Algo que talvez tenha nome. Ou talvez seja só uma sensação que insiste em voltar nos momentos de silêncio. Aquela vontade antiga de ser mais, de ser inteiro, de parar de fugir de si mesmo. O hábito de que falamos não é feito apenas de ações. Ele é feito de decisões invisíveis. Pequenas escolhas diárias que, somadas, moldam sua história. E agora você está exatamente onde deveria estar, diante da escolha que sempre evitou. Você pode fechar este vídeo e seguir sua vida. Voltar aos ciclos que já conhece, às desculpas já decoradas, aos confortos que sufocam. Ou pode fazer algo diferente, não grandioso, não espetacular, apenas diferente. Uma decisão pequena, quase imperceptível, mas que carrega um poder ancestral, o poder de dar início. Porque é sempre assim que a vida muda, não com trovões, mas com sussurros obedecidos. E se ainda restar dúvida, lembre-se, você não foi colocado neste mundo para sobreviver aos dias, mas para criar realidades com a força da própria mente. O tempo não te espera, e a vida, ela recompensa os que ousam. Os que decidem andar mesmo tremendo. Os que escutam esse chamado que ninguém mais escuta. Os que sabem que a liberdade não é um destino, mas uma prática. Diária, constante, inabalável. Como um voto secreto com a própria alma. Então, se isso tocou algo em você, faça o que poucos fazem. Mostre que ouviu. Curta este vídeo como quem sela um pacto. Comente o que sentiu, não o que pensou. Compartilhe com quem precisa lembrar o que você acabou de lembrar. E inscreva-se para não se perder de si outra vez. Porque agora,
Você faz parte de algo maior do que um vídeo. Você faz parte de um movimento silencioso, daqueles que despertaram e decidiram não voltar a dormir.